Eu quero começar introduzindo para vocês o que a gente está comemorando. Por que o Seminário JMC, eu acho que acertadamente, focou em falar de Nicéia, tanto no primeiro como no segundo semestre, e tem várias conferências ao redor do mundo falando de Nicéia, dos 1700 anos, desse concílio. Eu quero ser um pouquinho mais detalhado do porquê que é importante a gente lembrar disso. Se nós estamos comemorando o fato de este ano completar 1700 anos do Concílio de Nicéia, o qual é famoso pela sua ortodoxia trinitária, na verdade, nós devemos ser lembrados que o concílio foi só o começo, não a machadada final sobre a heresia ariana. Em outras palavras, Nicéia só começa o debate, por assim dizer. Então a gente não está comemorando exatamente o fato de que 325 resolveu toda a problemática ariana. Os acadêmicos tendem a focar na controvérsia ariana como tendo começado alguns anos antes do primeiro concílio ecumênico, em Nicéia, 325, e tendo seu último capítulo, por assim dizer, no segundo concílio ecumênico, que acontece em Constantinopla em 381. Então, quando você pega um acadêmico como Hanson, que escreveu quase que uma bíblia sobre a controvérsia ariana, a data que ele coloca é cerca de 318 a 381. Esse é o período famoso, porque 318 é a primeira vez que eclode esse debate lá em Alexandria. Tá? Então, foi um século, o século IV, nós estamos falando aí de mais de 60 anos, foi um século de muitas oscilações de poder político, de influência teológica, diferentes grupos de pensamento trinitário, muitas personagens importantes que a gente não conseguiria resumir aqui nessa palestra, tá? É muita coisa para tratar de uma vez só. Não é à toa que a gente está tendo diferentes palestras para abordar de formas distintas. Todavia, o que a gente sabe é o que começou em Nicéia, ganha corpo em Constantinopla, de tal forma que quando a gente trata da fé ortodoxa, a gente professa, às vezes, profere o chamado credo niceno constantinopolitano, mas é curioso que quando você lê na academia, ninguém fala da fé constantinopolitana, todo mundo fala da fé nicena. Isto é, Nicéia se tornou tão famosa que quando as pessoas querem falar da ortodoxia trinitária do século IV, eles não falam da fé de Constantinopla, eles falam da fé de Nicéia, a fé nicena. Então, o que a gente está celebrando aqui não é exatamente o que aconteceu em um ano e um concílio. O que a gente está celebrando é o que começou lá, mas foi solidificado ao longo de 60 anos e recebeu sua chancela final em 381. Eu sei que vocês já devem ter ouvido em várias palestras sobre a controvérsia ariana, mas como eu vou assumir que alguns ouvirão essa palestra do início sem ter o contexto, eu vou dar um panorama bem rápido do que foi a controvérsia ariana para a gente então chegar no ponto onde eu quero chegar, tá? A controvérsia nasce com um presbítero chamado Ário, que acaba ganhando mais proeminência do que ele tem autoridade para ter. Ele, na verdade, não era bispo, e por ele não ser bispo, ele não participava de concílios, mas ele era um presbítero em Alexandria e muito renomado na sua oratória, se tornou um pregador popular e começou a gerar problemas para o bispo de Alexandria, chamado Alexandre. Alexandre tenta promover unidade entre os seus presbíteros subordinados, né, nessa hierarquia, e ele pede então que cada um explique alguma passagem das Escrituras, e é nesse momento que parece que Ário começa a se mostrar contrário àquilo que ele via no bispo. Ele achava que o bispo tinha vestígios de modalismo. Modalismo é aquela heresia que já tinha sido rejeitada antes, mas nunca foi condenada oficialmente em nenhum concílio, que dizia que o Deus Trino, que nós cremos hoje, eram 3 manifestações ou modos de existência do único Deus. Então, Ário achou que Alexandre era uma espécie de modalista e ele passa então a pregar e a escrever cartas criticando o bispo e fomentando alguns conflitos teológicos. O ensino dele parece ter fomentado bastante tumulto na cidade de Alexandria.
ele passa a ensinar aos cristãos alexandrinos que o Logos era uma criatura e não um ser igual ao Pai, não tinha a mesma essência do Pai. Pai e Filho eram de essências ou substâncias diferentes. O Filho não era coeterno com o Pai, porque se ele fosse coeterno com o Pai, na cabeça de Ario tinham dois princípios autoexistentes. Como é que o mundo começa com duas fontes? Tem que começar com uma fonte só. Para ele, essa fonte é Deus Pai. Então, Jesus Cristo, para ele, era uma criatura criada ex nihilo, antes de todas as outras criaturas, criado do nada, e por isso acabou se tornando o intermediário para o restante da criação. Vale lembrar que na cabeça de Ario, Deus mexer com a criação é muito negativo. Para Atanásio, que é o personagem principal que eu vou falar hoje aqui, é o contrário. A beleza de Deus está em interagir com a criação. Mas para Ario, Deus não pode tocar naquilo que é pequeno, então ele cria um ser para ser uma espécie de intermediário. O bispo Alexandre achava que Ario não estava distinguindo o registro bíblico corretamente, falando daquilo que pertencia à natureza de Cristo e daquilo que Cristo assumira, por exemplo, na economia da salvação. É como se Ario estivesse colocando toda a descrição de Jesus Cristo num pacote só e fazendo Jesus uma espécie de Deus menor, um semideus, fundindo características humanas e divinas. É isso que o bispo de Alexandria achava que Ario estava fazendo. Ele, inclusive, critica Ario por se assemelhar muito ao adocionismo, que era uma heresia do século anterior, em que um homem chamado Paulo de Samosata acreditava que Jesus de Nazaré tinha sido possuído pelo Logos em determinado momento da sua trajetória ministerial e depois abandonado esse Jesus antes da crucificação. Então todas as coisas espetaculares que ele fez ao longo do seu ministério é porque o Logos dera poder a ele, mas pouco antes dele morrer, o Logos havia deixado e ele então morre na cruz. É claro que essa doutrina não foi aceita e foi criticada e condenada num concílio em Antioquia em 268, mas eu estou dando esse cenário para vocês entenderem que já no quarto século, no começo da controvérsia, tem gente usando rótulo para criticar um ao outro, tá? Um chamando o outro de modalista, o outro chamando um de adocionista, e essa era a maneira deles mostrarem que o que estavam tentando desenvolver estava longe da verdade, de acordo com a perspectiva de cada um. Alexandre acabou suspendendo Ario do seu ofício, e ele foi condenado, Ario foi condenado por mais de 100 bispos no começo dessa controvérsia. Ele ficou insatisfeito, apelou para bispos que eram semelhantes a ele em termos de teologia, o mais famoso deles é Eusébio de Nicomédia, e tentou buscar respaldo desses bispos para manter a sua posição. Ele ficou refugiado um tempo na Palestina, conseguiu o apoio de várias figuras importantes que escreveram cartas a seu favor, e com alguns aliados de peso, então, a causa ariana começa a se tornar mais complicada. Por quê? No começo era só um presbítero que foi condenado num concílio. Depois é um presbítero com o apoio de um monte de bispo dizendo, não, ele não está tão errado assim. Opa! Então parece que vai ter um racha aqui entre os bispos da igreja oriental. Quando o imperador Constantino percebe que a coisa está ficando meio complicada e que poderia haver um racha na igreja, ele resolve então enviar o seu conselheiro de questões religiosas, Ósio de Córdoba. E ele vai com uma carta do imperador para dizer, pessoal, vamos ficar em paz, nada de briga, vamos concordar e concordar em discordar, se é que pode haver isso, né? Mas quando o Ósio informa ao imperador que a dissensão era muito mais complexa do que parecia para haver qualquer tipo de reconciliação, então Constantino convoca o concílio de Niceia, tá? Então quando ele convoca o concílio na cidade de Niceia, que é um dos locais de residência do imperador, o concílio trata de outras coisas, mas o principal assunto é a controvérsia ariana, porque ela tinha gerado bastante tumulto ali naquela região do Egito, né, de Alexandria, mas também em outras regiões. Não existem registros das atas, das sessões do concílio. O que a gente tem são registros de contemporâneos. Então não dá para você ir abrir lá, está número 63 do concílio de Niceia e poder dizer exatamente o que aconteceu. Muito da patrística a gente estuda muitas vezes mediante o relato de pessoas que vivenciaram. O que isso significa?
que interpretar a patrística não é fácil, porque você vai ler sempre através das lentes de quem está falando a partir de um ponto de vista. Então, quando um Atanásio fala de Ário, ele só detona Ário, é óbvio, ele é oponente. Mas quando um Ário fala de Atanásio, ele me acusa de coisas que não são verdadeiras. Então, é muito difícil você estudar alguma coisa em que não existem documentos que pudessem ser mais de resolução, possivelmente mais neutros. Se não fossem neutros, ainda assim, pelo menos dariam de maneira mais acertada o que aconteceu em cada encontro, em cada concílio. Então a gente tem esse desafio de produzir um pouco do que aconteceu nessa época, com pedacinhos aqui e acolá. O que a gente sabe é que Nicéia produziu um credo que sofreu algumas modificações depois em Constantinopla, virando o credo que nós conhecemos, que a gente chama de credo niceno, mas que em Constantinopla deu essa segunda versão, é Nicéia 2.0. Tá? Sem alguns anátemas da primeira edição, sem algumas frases que eles achavam que não eram tão necessárias, mas a frase que gerou mais polêmica, colocada em Nicéia e repetida em Constantinopla, é de uma substância com o Pai, homoousion ton patri. Então, o termo homoousion, da mesma substância, gerou muita controvérsia, porque, primeiro, não era uma linguagem bíblica. Ninguém tirou isso de um texto da Escritura. E porque já tinha sido usado em contextos bem duvidosos. Por exemplo, alguns estudiosos acham que homoousion possivelmente transmitia uma noção meio materialística de que o pai e o filho eram porções separadas de uma única substância. Então pensa que existe uma substância e o pai é dessa substância e o filho é dessa substância, quase como se divindade fosse uma substância de onde sai pai e filho. E aí tem gente que diz, nada disso, trindade não é isso. Então a palavra não comunicava algo tão claro. Para outros parecia muito mais que homoousion dizia que o pai e o filho eram a mesma coisa, só que como se tivesse saído daqui a mesma coisa e se mostrado de outra forma. Sabelianismo, lembra? Manifestações diferentes. A verdade é que o termo não era familiar, ou pelo menos não era aceitável para as pessoas que estavam tentando descrever trindade. A gente sabe que o termo tinha sido utilizado por gnósticos, o que é bastante negativo, ninguém quer usar o termo de herege do segundo século. Ele tinha sido utilizado também por Paulo de Samosata no terceiro século, aquele adocionista que foi condenado. Mas ele também foi utilizado de maneira mais positiva por Tertuliano. Então assim, é meio difícil, tem gente boa que usou, tem gente ruim que usou, e aí o termo é ruim ou o termo é bom? O que a gente sabe é que esse termo foi inserido no credo, talvez porque Ário não gostasse dele, e os seus apoiadores faziam objeção a ele, então é exatamente isso que a gente quer dizer para rejeitar a doutrina ariana, mas curiosamente, esse não era um termo tão representativo da ortodoxia trinitária no começo da controvérsia, porque ele ficou sem ser utilizado durante bastante tempo. Os estudiosos que conhecem bastante os documentos, eles falam assim que há cerca de 15 anos você não encontra o termo homoousion em lugar nenhum. É como se ninguém falasse dele. Puxa, você está no credo de Nicéia, como assim ninguém considera importante? Mas isso é uma demonstração de que o termo não era tão familiar assim, até que Atanásio resolve resgatá-lo e mostrar que ele era importante. Por quê? Porque alguns arianos posteriores a Nicéia estão atacando o termo, dizendo que o termo é impreciso. Então Atanásio resolve resgatar e mostrar que essa é uma linguagem importante, ainda que não seja bíblica. E aí a gente aprende a primeira lição curiosa da controvérsia ariana, é que os ortodoxos aprenderam a usar linguagem que não estava restrita à Escritura para poder explicar a Escritura. Se a gente utilizasse apenas linguagem da Escritura, nós seríamos levados a uma confusão de conceitos. Por exemplo, às vezes Jesus fala, eu e o Pai somos um. Isso é sabelianismo? Modos diferentes de manifestação? Às vezes ele fala, o Pai é maior do que eu. Isso é subordinacionismo? Então, esse tipo de frase não resolvia a questão. Para explicar a informação bíblica, eles passaram a organizar em conceitos e criar linguagem extra-bíblica.
Isso tudo é para explicar para vocês que a terminologia nicena acaba prevalecendo e fez com que hoje nós estejamos aqui celebrando os 1700 anos de Nicéia. Então, o meu ponto é dizer que a ortodoxia nicena, ela não vem de Nicéia somente, é isso que eu quero falar nessa introdução, não vem de Nicéia somente, ela tem mais a ver com a formação de uma ortodoxia trinitária e cristológica nessas décadas do século IV, tá? Não significa que antes não tinha doutrina correta, mas certamente não tinham parâmetros universais. Você não tem credos trinitários antes que conseguiriam resolver esse debate. Não é que tem alguém destoando de algum credo. Tanto Ário quanto outros bispos que eram apoiadores dele provavelmente poderiam defender muitos dos credos antigos que surgem lá no segundo século, os primeiros credos que norteavam a fé de igrejas locais. Então, assim, não é que tinha já um parâmetro para aferir o que é certo, o que é errado. Portanto, quando a gente estuda a história da doutrina, uma das coisas que a gente tem que aprender é que a doutrina ela não cai assim prontinha para a igreja. Ela é formada, ela é forjada, ela é trabalhada no contexto de polêmica. Então, a fé nicena ela foi forjada ao longo de mais de 60 anos de debate, com personagens importantíssimos que hoje eu nem vou trabalhar, como Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa, os chamados pais capadócios, tá? Atanásio de Alexandria é o personagem que eu resolvi focar minha palestra hoje, porque ele é o primeiro teólogo significativo no processo de desenvolvimento da ortodoxia doutrinária da Trindade, tá? Então, junto com os pais capadócios, eles 4 são os mais significativos representantes da fé nicena, da ortodoxia nicena. Já que ele está no começo do processo de formulação dogmática, Atanásio escreve extensivamente em defesa da divindade de Cristo. Ele foca mais na segunda pessoa da Trindade, embora ele também tenha uma pequena contribuição para entender a doutrina do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, mas foram os pais capadócios que vão trabalhar isso melhor depois, tá? Então, Atanásio está no começo do debate e a sua grande preocupação é defender a honra, a glória de Cristo como Deus igual ao seu Pai. Só que o que ele faz é antecipar algumas coisas que posteriormente são refinadas nos debates cristológicos do V século, quando tem, por exemplo, o famoso concílio de Calcedônia, em 451. Então, a ortodoxia é uma coisa que vai se desenvolvendo à medida que a divindade de Cristo é defendida de maneira mais clara. Ela era crida, mas nem sempre articulada. A ortodoxia é a articulação precisa daquilo que você crê. Você já perguntou para pessoas na igreja assim, o que você pensa sobre Jesus? Aí ele se embanana todo, aí você dá uma explicação, é isso aí que eu acredito. Ele não sabe articular. Mas só que quando a gente ensina, não adianta você dizer assim, eu sei para mim, mas eu não sei falar para os outros. Né? Seminarista nunca pode usar essa. Desculpa, você está sendo formado para explicar a fé que nossos pais nos deixaram aos outros. Então você tem que aprender a formular corretamente. Então quando eu falo de ortodoxia, eu estou explicando a formulação doutrinária que requer que você seja preciso nas colocações. Então eu quero mostrar como Atanásio nos ajuda a entender algumas dessas coisas. E eu vou então prosseguir depois dessa longa introdução, dessa palestra grande com 2 partes. Eu quero dividir então a minha palestra em 3 blocos, tá? 3 divisões. Eu vou fazer, eu acho que apenas a primeira, agora antes do nosso intervalo, e eu faço a segunda e a terceira, que são mais curtas, depois do nosso intervalo. Vamos ver como é que a gente anda, e eu estou pensando que essa é a melhor maneira da gente trabalhar, tá? Então eu quero falar na primeira divisão da minha palestra, eu quero falar sobre Atanásio, quem ele foi, qual a contribuição hermenêutica
que ele traz. Eu acho importante a gente aprender dos pais, e especialmente de hermenêutica, até porque na maioria das vezes, quando a gente lê um livro de panorama da hermenêutica patrística, na maioria das vezes a gente tem a impressão de que eles não sabiam ler a Bíblia, que eles só alegorizavam e falavam um monte de besteira, não é? E essa visão um pouco simplista, isto é, tem verdade no fato de que havia sim alegoria, mas um pouco simplista não leva a gente a compreender por que eles são tão importantes para formular teologia, se eles não sabiam ler a Bíblia. Tem alguma coisa muito errada, se eles não sabem ler a Bíblia, como é que eles formularam teologia direito? Não é? Então eu quero trazer um pouquinho, não só de Atanásio enquanto um formulador de teologia, mas enquanto um intérprete bíblico. O que ele cria e como é que ele usou a Escritura para formular doutrinas como a divindade de Jesus Cristo e o que o texto está dizendo em relação às suas duas naturezas e assim por diante. Então a gente vai trabalhar nessa primeira parte com Atanásio e a contribuição hermenêutica dele, tá? Na segunda parte eu quero explicar um ponto da sua estratégia hermenêutica, chamada por um acadêmico de exegese partitiva. E eu quero mostrar isso na obra Discurso contra os Arianos. Discurso contra os Arianos é uma obra importante que ele escreveu no começo, por assim dizer, do embate entre ele e os arianos no período entre Nicéia e até a morte dele, né? Então eu vou explicar isso aqui e por último eu quero fazer uma breve aplicação para a ortodoxia cristológica dos nossos dias. Em especial, como é que isso tem a ver, por exemplo, com aqueles que tentam explicar a encarnação de Cristo como seu esvaziamento, o fato dele ter deixado certas coisas para viver entre nós. Tá? Então, 3 partes. Primeiro, Atanásio, a contribuição hermenêutica. Depois, uma exegese partitiva nessa obra chamada Discursos contra os Arianos. E, por último, a aplicação para a ortodoxia cristológica. Vamos lá, vamos para a primeira parte. Quem foi Atanásio? Breve história da vida dele, e só até certo momento, porque eu não vou gastar um monte de tempo com coisas que são secundárias. E aqui vai uma lição para você que vai escrever trabalho ou vai escrever monografia. Se você vai escrever sobre um período ou sobre um personagem, não gaste tempo falando aquilo que não é necessário para você expor no seu trabalho. Não é? É igual você tentar pregar em Marcos e dizer, Marcos foi escrito em tal ano. Sim, mas para que isso serve para a sua exposição de Marcos? Praticamente nada, professor. Então não coloque na sua exposição de Marcos, né? Então, assim como às vezes a gente usa aspectos introdutórios que não são necessários para aquilo que a gente vai expor, eu só quero contar o começo da vida de Atanásio para chegar no ponto que é importante, que é a obra que a gente vai focar hoje, tá bom? Então, Atanásio, ele nasce no finalzinho do século III, a gente não sabe muito da vida dele, não sabe nem a data do nascimento dele, mas assim, possivelmente 298, 299, por aí. E por que a gente tem essa data em mente? Porque quando ele é eleito bispo em 328, alguns oponentes dele alegam que ele é muito novo. E a gente sabe que a idade de 30 anos, por causa do ministério de Jesus, virou meio que padrão. Antes dos 30 você não podia ser bispo, era só a partir dos 30. Então talvez ele tivesse assim no limiar. E muita gente achasse que ele então não tinha idade para ser bispo. Então, embora a gente não saiba exatamente a data de nascimento dele, a gente sabe que ele nasceu no final do século III. Ele foi formado em termos de entendimento de escritura, teologia e vida contemplativa por Alexandre, o bispo de Alexandria. Durante o concílio de Nicéia, ele era um diácono, então ele era baixo na hierarquia católica romana, vamos dizer assim, mas ele era uma espécie de secretário pessoal do bispo de Alexandre. Então ele aprendeu muita coisa, ele se tornou um seguidor de Alexandre. Quando Alexandre morre em 328, Atanásio é escolhido como bispo e ele permaneceu oficialmente bispo até a sua morte em 373. Então, o período produtivo de Atanásio, por assim dizer, é entre Nicéia, porque em Nicéia ele ainda não era bispo, e pouco antes de Constantinopla. Então, quando eu falo hoje sobre a fé nicena, eu não estou falando sobre o evento de 325, estou falando com o que foi desenvolvido entre os dois concílios que estabeleceu de forma robusta a ortodoxia trinitária. E Atanásio é o primeiro grande personagem desse período, tá?
ele se tornou a figura mais emblemática do partido niceno durante a primeira metade da controvérsia ariana. Ele foi muito controverso, e então, por conta da sua controvérsia, tanto quando ele foi apontado como bispo, por razões diferentes, ele era acusado de muitas vezes ser um cara que articulava as coisas, em outros momentos acusado de usar de política e de meios violentos. Por exemplo, ele teve acusações que algumas parecem que não tiveram realmente fundamento nenhum, outras é possível. Vou dar um exemplo de por que ele era polêmico, uma personalidade forte. Quando Eusébio de Nicomédia conseguiu ganhar o favor de Constantino e apoiarem Ário para que ele voltasse à comunhão em Alexandria, o bispo Alexandre, antes de morrer, disse: de jeito nenhum, Ário foi condenado, de jeito nenhum, vai voltar agora. Quando Atanásio é colocado como bispo no lugar de Alexandre, ele mantém a posição do seu antecessor, mesmo debaixo de pressão do imperador Constantino e do bispo Eusébio de Nicomédia. Então o bicho peitava, tinha coragem, não é? Mas os problemas dele não estavam ligados só com os embates com os arianos. Havia também um outro grupo no norte do Egito, chamados Melecianos, que tinham diferenças com Atanásio, queriam colocar o bispo deles acabou não sendo eleito, então tinha toda uma disputa política também. Atanásio foi acusado, inclusive, de planejar o assassinato de um bispo meleciano, o que se provou falso depois, porque ele achou o cara escondido numa cidade, levou para um concílio, para o Constantino ver e dizer: tá vendo, ó, tá vivo, não matei coisa nenhuma. E foi, então, liberado das suas acusações. Mas a gente sabe que ele era um cara que era amado pelos que eram seus apoiadores e odiado pelos seus oponentes. Tá? Amado porque provavelmente ele tinha forte liderança, tinha personalidade forte, era alguém que não tinha medo e de fato ousava confrontar, mas ele com isso trouxe muitos dissabores para ele. Por exemplo, a gente sabe que ele experimentou 5 exílios durante o período do seu bispado. Isto é, durante 5 vezes, ou porque ele foi expulso por alguma decisão de imperador, de concílio, ou porque ele resolveu fugir para não ser pego. Ele ficou ao todo 17 anos longe da sua terra, durante 5 períodos diferentes. Então isso mostra que Atanásio está sempre sendo caçado, por assim dizer, tá? E isso às vezes contribuiu para coisas bem negativas, como colocarem outros bispos de tendência mais ariana lá em Alexandria. Em outros momentos contribuiu para coisa muito positiva, ele fez alianças fora da sua terra para que tivesse apoio. Por exemplo, os bispos ocidentais apoiavam muito Atanásio e o partido niceno, enquanto ainda tinha muitos orientais que favoreciam a causa ariana, os ocidentais eram bastante apoiadores. Então houve prós e contra nesse período todo. Mas numa das vezes em que ele esteve fora, um dos arianos que ganhou muita proeminência, um cara chamado Astério, e ele passou a articular a sua posição e ela se tornou conhecida. Aí o Atanásio resolveu dar uma resposta a ele, e ele escreve 3 tomos intitulados Discursos contra os Arianos. E é essa obra que é focada na interpretação de certos textos cristológicos utilizados pelos arianos. Quer dizer, na cabeça dele, a obra tem como objetivo dizer: eles não sabem ler a Bíblia, mas eles usam a Bíblia indevidamente. Então ele pega textos, eu vou dar exemplos daqui a pouco, e esses textos são utilizados de forma indevida pelos arianos. Então essa é a obra que eu quero focar, e nela que eu acho que a gente tira princípios interessantes. Então eu vou mostrar um pouquinho do que a obra trata, eu vou dar exemplos de alguns textos, e no final dessa primeira sessão eu vou mostrar por que eu acho que essa hermenêutica ela é positiva, embora alguns aspectos dela possam ser estranhos para nós. Tá? Então, você vai ouvir coisas aqui que nem sempre parecem muito legais. Algumas parecem um pouco esquisitas. Você fala, acho que ele forçou aqui, né, professor? Mas daqui a pouco a gente vai ver o porquê que ela tem validade, tá bom? Vamos, então, explicar um pouquinho de que são os discursos contra os arianos. Atanásio
acreditava que a sua discordância com os arianos era basicamente exegética, não era só teológica. Ele queria mostrar no texto bíblico que eles não tinham entendido as Sagradas Escrituras. Ele alegava que os arianos não entendiam os textos bíblicos que utilizavam para apoiar o filho como criatura. Eles pegavam certos textos que eles achavam que fundamentavam o pensamento dele. Então, ele tem essa preocupação de defender não só o que o texto está dizendo sobre Jesus, mas que período da vida de Jesus esse texto descreve. Às vezes está descrevendo Jesus na eternidade, às vezes está descrevendo Jesus Cristo enquanto encarnado. E é isso que ele queria mostrar, que nem sempre era entendido. Por exemplo, eu vou pedir para você abrir a Bíblia num dos textos mais estranhos para a gente falar de aspectos cristológicos. Abre em Provérbios capítulo 8. Eu digo estranhos, mas é importante que você saiba que esse foi um dos principais textos debatidos na controvérsia ariana. Por exemplo, o livro 2 do discurso contra os arianos de Atanásio é quase inteiro dedicado a explicar Provérbios 8. É uma explicação detalhada de Provérbios 8, tentando mostrar como o que eles falavam era indevido. Eu quero ler com você Provérbios 8, de 22 a 25. Diz assim, o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda que esse texto parece que não tem nada a ver com Jesus, vale lembrar que antes de Niceia, o Filho, o Verbo, muitas vezes era referido como a sabedoria de Deus, aquele que provém de Deus. E como esse é um texto que dá uma humanizada ou personalizada na sabedoria, os arianos entenderam que era uma descrição de Jesus Cristo, dizendo que ele estava no início com o Pai, ele foi criado, ele nasceu, mas aí ele foi e fez as coisas amando do Pai. O que é curioso é que Atanásio e os nicenos não vão dizer, não tem nada a ver, isso aí é só uma figura de linguagem. Todos eles entendem que isso aponta para Jesus, só que eles vão explicar o texto de maneira diferente. Então não está em jogo, se na época da controvérsia ariana, se Provérbios 8 é ou não é sobre Jesus. Todo mundo acredita que é sobre Jesus, mas a maneira de interpretar Provérbios 8 vai mudar de acordo com as premissas e os detalhes que cada um vai enfatizar. Então, por exemplo, algumas edições traduzem lá no versículo 22, o Senhor me criou no início de sua obra. Esse possuía, algumas traduções colocam como criou. Então, se é dito que ele é criado, Atanásio vai dizer que isso aconteceu quando ele se tornou homem. Em outras palavras, é claro que ele foi criado, mas aqui está dizendo quando ele foi feito para... Ele não é obra do Espírito Santo? Não foi o Espírito Santo que o fez, o concebeu? Então, em certos momentos ele vai dizer isso, que o texto está tratando do tempo da encarnação. Então, se é dito que é para as suas obras, então o caráter ou a pessoa é do Salvador encarnado. Né? Ele foi criado no início da sua obra, antes das suas obras, isto é, para poder fazer aquilo que ele tinha que fazer. Então, essa notinha inicial é apenas para dizer que, em certos momentos, a defesa de Atanásio vai ser distinguir se o texto está falando de Cristo como Deus ou como homem. Tá? E é isso que eu vou explicar mais tarde, que é chamado de exegese partitiva, que distingue os textos que se referem a Cristo como Deus dos textos que se referem a Ele como homem. Textos que falam da sua essência eterna e aqueles que se referem à sua economia, isto é, o que Ele fez encarnado para a nossa salvação. Então, essas distinções vão aparecer em vários textos que eu quero explicar agora para vocês. E eu vou começar com os textos que os arianos estavam utilizando.
E depois a gente fala de textos que o próprio Atanásio responde, como ele responde, né? Mas ele está preocupado em pegar os textos que os arianos estavam utilizando. Então vamos começar com Filipenses. Filipenses capítulo 2. Esse é o famoso texto do esvaziamento de Cristo. Mas a preocupação maior dos arianos, e aqui é Astério, aquele ariano que Atanásio está rebatendo principalmente, não é dizer que ele se tornou pequeno, porque eles não afirmam que ele era igual a Deus, ele era divindade, mas a preocupação é mostrar o que acontece com ele depois da sua obra. Então, especificamente, olha para os versículos 9 e 10. Fala assim, ó: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Em outras palavras, os arianos queriam dizer que esses textos, eles mostram um Cristo sendo exaltado. Deus não pode ser exaltado. Como é que isso é verdadeiro de Jesus? Se ele é da mesma essência do Pai, como é que ele pode ser exaltado e colocado numa posição para ser honrado? Ele já é o todo glorioso, não é? Então, como é que Atanásio responde a isso? Ele começa com esses textos que apoiam, ele começa a defender dizendo que existem textos que apoiam a natureza inalterável do Filho, isto é, textos que mostram que o Filho sempre foi o mesmo, né? Textos que revelam que ele é desde sempre. Portanto, Filipenses 2 não pode significar que a sua natureza é alterável, Atanásio diz. Ele lança a mão de outros textos, ele faz aquilo que a gente chama de analogia da fé. Ele vai para outras partes da Escritura, como por exemplo João 17,5, Pai, restitui-me a glória que eu tinha antes de haver mundo. Então ele tinha alguma coisa antes. Não dá para você dizer que ele era menor, foi exaltado porque ele era menor. Peraí, a história começa com ele abrindo mão de certas coisas. Então ele vai refutando ao mostrar que havia uma glória antes de haver mundo. Então Atanásio conclui que a promoção de Filipenses 2, por assim dizer, não é da pessoa de Cristo, é daqueles a quem ele representa. Olha que interessante, na cabeça de Atanásio, Cristo não é promovido. Quem é promovido, o que ele conquista não é para a sua própria pessoa divina humana, mas é para aqueles a quem ele representa. Eles serão exaltados em Cristo Jesus. Ele não recebe o nome de filho, mas ele fez filhos do Pai. E ele deificou homens se tornando homem. Essa é uma linguagem de teoses que era comum na época da patrística e Atanásio é um defensor dela. Então, na cabeça dele, olha só, as palavras humilhado e exaltado são sempre referências à sua natureza humana, para que nós sejamos exaltados nele. Esse é um ponto bem interessante da hermenêutica de Atanásio. Quando o texto está falando que ele foi humilhado e depois quando ele foi exaltado, está dizendo, olha, isso aqui é enquanto homem, encarnado. Deus não pode ser humilhado. Então ele é humilhado e é exaltado no que tange a sua encarnação. Então Atanásio sempre vê encarnação entrelaçada com esse propósito soteriológico. Ele pega um texto que parecia dizer que ele era menor e foi levado para dizer, não, isso é verdadeiro da economia da salvação. Segundo texto utilizado pelos arianos, vai para o Salmo 45. Versos 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Esse é um salmo messiânico, a gente sabe disso, mas ele mostra um Cristo subordinado ao Pai, como um enviado, um Messias, um ungido. Então, esse texto, para os arianos, era perfeito para dizer, tá vendo, ó, ele é honroso, mas ele é menor do que o Pai. O Pai vai colocá-lo nessa posição, ele não é igual ao Pai. Negócio de homoúcio, não tem nada a ver. Olha lá o que o texto diz, olha como que ele trata. Isso aqui é antes da encarnação. Então, na cabeça dos arianos, Salmo 45 está falando de uma realidade que ainda não aconteceu.
ou melhor, que não era da encarnação que ainda não havia acontecido, mas do fato de Jesus Cristo ter sido, desde o início, colocado em posição nobre. Eles não estavam pensando na encarnação, eles estavam pensando primordialmente naquilo que acontece no início, na criação. Para Atanásio, a unção não pode ter o propósito de fazê-lo rei, mas o texto diz que ele tinha o reino eternamente. Lembra? O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Então na cabeça dele isso inclui Jesus Cristo também. De novo, apelando para o resto da Escritura, a analogia da fé, ele diz que a unção de Jesus foi o Espírito. E isso aconteceu quando ele foi feito carne, foi batizado no Jordão. Portanto, mais um texto que os arianos utilizam para falar de um Jesus menor, que na verdade está falando da economia. Isto é, daquilo que Jesus fez enquanto encarnado. Tá? Voltando para o texto de Provérbios 8, que é muito importante, deixa eu fazer outras observações para ajudar você a entender. O principal texto da controvérsia, como eu falei, era Provérbios 8, 22, que na tradução utilizada na época, dizia mais ou menos assim: o Senhor me criou no início de seus caminhos para as suas obras. Essa era a tradução que eles trabalhavam, tá? Então, os arianos falavam do verbo sendo criado. Atanásio, então, gasta quase toda o segundo bloco, o segundo livro do Discursos contra os Arianos, explicando esse texto, e ele começa com um gênero literário interessante, dizendo que Provérbios deve ser visto como tendo sentidos escondidos e não exposto de forma rasa e literalista. E, em outras palavras, o que a gente hoje usaria para falar, não, isso aqui é literatura sapiencial, a gente tem que olhar isso. Ele faz a mesma coisa, só que as premissas dele são outras. Lembra que o começo de Provérbios fala de falar em enigmas? Ele diz, então, Provérbios tem muita coisa escondida, você tem que olhar e não ser assim um tolo que lê de maneira simplista. Deixa eu explicar algumas coisas profundas de Provérbios aqui. Então ele mergulha em Provérbios desse jeito. Ele argumenta que a expressão "o Senhor me criou" não é uma referência à essência do Filho ou à sua geração eterna, mas é a sua humanidade, novamente, é a sua economia em relação a nós. O próprio verso fala que essa criação foi para as obras, isto é, não para que ele possa fazer as obras, que era o que os arianos queriam dizer, mas para realizar as obras redentoras. Atanásio vai explicar, tá? Então essa é uma passagem que também era utilizada pelos arianos. Uma quarta passagem, e eu vou terminar com essa para depois fazer a minha conclusão da primeira parte, é Colossenses capítulo 1. Você devia ter imaginado que esse era um texto utilizado pelos arianos. Então, Colossenses capítulo 1, eu vou ler os versos 15 até o 17, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Bem, a frase primogênito da criação era usada pelos arianos para falar do Logos como uma criatura. O próprio texto de Paulo está dizendo que ele é o primogênito da criação. Posteriormente, então, Atanásio vai mostrar com outros textos que falam da eternidade de Cristo, que aquele não pode ser o sentido da passagem. Então, olha como ele usa a analogia da fé bastante, né? Outros textos mostram a eternidade de Jesus, então não pode dizer que ele tem começo em algum momento da história. Cristo não está sendo rebaixado ao nível das criaturas. O que está sendo mostrado aqui, quando diz que ele é o primogênito da criação? Para Atanásio, aqui vem um aspecto legal que eu mencionei antes, eu quero repetir aqui. Para Atanásio, dizer que Jesus Cristo está ligado com as criaturas é a beleza de Deus, de um Deus que condescende. Para Atanásio, o Deus ariano, que não pode ter contato com a criação, é um Deus fraco. É um Deus que ou é contaminado por ela ou não consegue lidar com ela. A beleza de Deus é que, sendo quem Ele é, Ele pode condescender até as suas criaturas. Então, para Ele dizer que Ele é o primogênito da criação, é uma expressão de quem quer se envolver e ter primazia na esfera dos criados. Tá? Então esse é um aspecto muito interessante. Para Ele é impossível
Jesus ser unigênito e primogênito, a não ser que a Bíblia esteja usando textos de maneiras diferentes. Ele pega agora João 1 para dizer, ele não é um unigênito do Pai? Então aqui primogênito, não pode explicar o mesmo tipo de relação. Ele não pode ser o primogênito do Pai e o unigênito do Pai. Tem que ser relações diferentes. Então você não pode usar esse texto para falar de geração em determinado momento do tempo, né? Então Atanásio está utilizando de bons recursos para a interpretação. Além disso, ele usa de uma lógica. Ele fala assim: como é que pode Cristo ser o autor do mundo criado se ele mesmo é uma criatura? Esse é um problema. Como é que Deus não pode mexer com a criação? Então ele cria um ser sublime para criar, mas ele é criatura. Como é que criatura cria? O propósito ou a qualidade e a habilidade de criar precisa estar no Criador, não em criatura. Como pode criar e ser aquilo que foi criado? Bem, esse panorama que eu estou dando de interpretações que Atanásio faz de certos textos é para explicar para vocês duas coisas, à medida que a gente encerra esse primeiro bloco. Primeira coisa é dizer que quando Atanásio diz, esse texto aqui está falando da humanidade de Jesus, ou da sua encarnação, não está falando da sua vida na eternidade. Ele não está fazendo uma distinção nestoriana. Eu estou sendo anacrônico aqui. Quem lembra da história de Nestório sabe que Nestório vem depois de Atanásio e é acusado de dividir humanidade e divindade de tal forma que parece haver duas pessoas em Jesus, né? Então é como se ele for... Alguns dizem assim, Atanásio parece um Nestório antes do tempo. Mas não é verdade que é uma distinção nestoriana. A distinção feita por Atanásio entre o divino e o humano em Cristo não supõe algum tipo de divisão, pois ele sustenta a unidade paradoxal do Cristo encarnado, que quando sofre, olha que legal, Atanásio diz que o verbo sofre ao mesmo tempo que não sofre. Você fala, opa, olha a perspicácia de Atanásio. Eu vou citar uma frase de uma das suas cartas. Ele diz assim, ele sofreu porque o seu próprio corpo sofreu, e ele estava naquilo que sofreu. No entanto, ele não sofreu, porque o verbo, sendo por natureza Deus, é impassível. O que ele está ensinando para a gente numa frase curta? Que é possível dizer que ele sofre, que ele não sofre. Ele sofre por causa da sua experiência enquanto criatura. Mas é claro que Deus não pode ser atingido. Isso, inclusive, é a doutrina que está... Ele é impassível. É a doutrina que está na Confissão de Fé de Westminster. É a defesa ortodoxa de que Deus não pode ser afetado pelos feitos do mundo criado. Então, o próprio Atanásio, lá no meio do século IV, diz que o verbo sofre ao mesmo tempo que não sofre. E ele distingue o que é próprio da sua humanidade, o que é próprio da sua divindade. Então, não é que... Perceba que ele não está fazendo uma divisão heterodoxa, dizendo que parte de Cristo sofreu e parte permaneceu acima do sofrimento. Não é isso. Ele está fazendo aquilo que mais tarde vai ser chamado de comunicação de atributos, que a gente aprende que os reformados sempre creram, que é, ele sofreu porque as coisas da sua humanidade são atribuídas à sua pessoa, mas ao mesmo tempo ele não pode sofrer, porque as características da sua divindade também são atribuídas à sua pessoa. É ele quem sofre e não sofre. Isso é a chamada doutrina da comunicação de atributos. Só que ele está falando isso antes dela ser formulada, daí a genialidade de Atanásio. Ela é formulada posteriormente com homens como Cirilo de Alexandria, V século, e todo o contexto de Calcedônia, tá bom? Então, um especialista chamado John Behr diz que em Atanásio o corpo humano de Cristo deixa de ser mero instrumento passivo do verbo para se tornar uma humanidade bem mais ativa. E por isso que Calcedônia explicaria isso bem. Mas eu quero fazer minha aplicação hermenêutica para a gente fechar essa primeira parte. Por que eu acho que a hermenêutica de Atanásio, nessas rápidas explicações que eu dei para vocês aqui, ela é válida, ela é útil? A gente vai falar de algumas questões cristológicas depois do intervalo, mas agora eu queria elaborar um pouquinho. É muito comum a gente ouvir, como eu disse antes, que em histórias da hermenêutica, que
a escola de Alexandria era alegórica. Você aprendeu isso? Eu aprendi isso. Nós lemos isso em livros de história da interpretação. Então você fala, Atanásio, de onde era Alexandria? Nem vou ler. Alegórico, cara. Nós somos históricos gramaticais. Então isso faz com que a gente olhe para a parte da história e veja negativamente certos personagens como indignos de serem estudados, pelo menos na sua hermenêutica. Eu quero questionar isso e mostrar por que a gente pode aprender. Não significa que a gente endossa cada interpretação que ele faça, mas por que tem validade aqui, tá? É curioso, eu notei isso lendo alguns acadêmicos mais recentes, que o professor Dario, que está aqui com a gente, conhece muito melhor do que eu, que intérpretes da leitura cristológica de Provérbios, por exemplo, Graham Goldsworthy, tem um livro só sobre Provérbios relacionado a Cristo, né? Preferem enxergar Provérbios 8 não como uma pessoa ao lado de Deus, mas como uma forma poética de falar da sabedoria de Deus. Então até um Goldsworthy, que quer explicar Provérbios e ligar com Jesus Cristo, prefere não ver Provérbios 8 como uma referência à pessoa de Jesus. Outro intérprete que também é simpático, embora faça menos disso, dessa leitura cristológica, mas é simpático a essa conexão, Tramper Longman III, quando ele escreve sobre esse assunto, ele até aceita a associação entre a mulher sabedoria e Jesus. Mas só que ele acrescenta que o erro diário, palavras dele, o erro diário foi ter tratado o Provérbios 8 como uma declaração literal e não como um poema. Isto é, ele cometeu um erro de categoria. Só que o que o Tramper Longman não colocou é que Atanásio também via o texto como sendo uma descrição literal de Jesus. Ele só achava que Ário não tinha lido direito e Astério não tinha lido direito. Então, a hermenêutica sobre Provérbios 8, ela é não só dos arianos, ela é dos nicenos também. E é nisso que eles são tão distantes da gente, porque até gente boa que nós amamos aprender deles, como Graham Goldsworthy, Tramper Longman III, fazem uma interpretação diferente da de Atanásio. Então, por que falar de Atanásio? Bem, eu gostaria de argumentar que a exegese que ele faz de Provérbios mostra um respeito para com o texto sagrado como sendo repleto de significado e que não deve ser lido de forma corriqueira. Para ele, de fato, o verdadeiro sentido do texto não é decorrente do contexto histórico ou literário, mas é a perspectiva apostólica que enxerga a Escritura se referindo a Cristo. Isto é, para ele, se os apóstolos disseram que tudo apontava para Cristo, então para ele é assim que você tem que ler as Escrituras. Se identificarmos a sabedoria personalizada do final do capítulo 1, a partir do versículo 20, como se referindo a Cristo, e lembra que Paulo fala que em Cristo estão depositados, ocultos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, Colossenses 2, 3. Então, para ele, os ensinos de Provérbios são ensinos provindos de Cristo. E para ele, o apóstolo Paulo identificou Jesus com a sabedoria. Se Atanásio está certo, ainda que você não seja convencido, pensa comigo uma coisa. Se Atanásio está certo, não é verdade que Provérbios tem um peso maior do que às vezes a gente costuma dar? Na cabeça de muita gente, Provérbios tem ótimas dicas sobre como cuidar de filhos. Mas assim, não tem nada tão significativo quanto um evangelho de Mateus, de João. É bom, mas não é assim. Mas para Atanásio não. É escritura que veio da boca de Cristo. É ensinamento do Deus sabedoria. Portanto, você tem que olhar para esse texto de maneira diferente. Enquanto muita gente trata de Provérbios como um livro de dicas, conselhos, promovendo um moralismo na esfera temporal, mas sem uma dimensão teológica para as palavras de sabedoria de um pai para seu filho, eu acho que eles perdem o aspecto teológico da sabedoria com S maiúsculo. Se pais que exigem obediência aos seus filhos são como agentes de Deus que promovem a obediência de seus filhos a Deus, então essa conexão de Provérbios com Cristo é um exemplo de leitura que falta a exegese moderna. Em outras palavras,
Não é verdade que nós, quando ensinamos os pais a cuidarem, a ensinarem os seus filhos a obediência, eles estão sendo instrumentos, agentes de Deus na vida daquele pequeno? Então, se isso é verdade, então faz sentido eu seguir Provérbios como palavras do próprio Deus ao seu povo, como palavras do próprio Cristo. Infelizmente, a exegese moderna é tão despreocupada com a história da interpretação que ela não valoriza essa leitura mais cristológica do passado. Eu costumo dizer que essa é uma soberba pós-iluminista. O iluminismo não quer saber como interpretavam Provérbios ou Cântico dos Cânticos no passado, porque a gente sabe que eles só pisaram na bola. O que importa é o que as últimas pesquisas têm mostrado sobre estes livros. Essa é uma soberba típica de muito do mundo exegético. Então, observe como os comentários bíblicos nem sequer se preocupam em resumir como o livro bíblico foi analisado ao longo da história cristã. Quantos comentários você conhece que fazem uma espécie de história da interpretação do livro? Quase nenhum. Quase nenhum. E é por isso que a gente perde de ver algumas das riquezas do passado, não é? Quase não há história da exegese entre teólogos bíblicos. E eu acho que isso é resultado dessa soberba exegética. Eu quero dar um exemplo de um teólogo contemporâneo que se simpatizou com Atanásio. Wayne Grudem surpreende quando ele cuidadosamente atenta para o texto de Provérbios 8, de 22 a 31, e na opinião dele, a primeira parte pode ser entendida como uma mera personificação da sabedoria. Para ele, Provérbios 8 não é tudo sobre Jesus, mas ele entende que os versos 30 e 31, o conceito de arquiteto ao lado de Deus na criação, que se alegra com a criação e se deleita com os homens, sugere uma personalidade distinta. Dá uma olhada no texto de Provérbios 8, versos 30 e 31. Provérbios 8, versos 30 e 31, diz assim: Então eu estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Na cabeça de Grudem, portanto, isso pode ser uma referência a uma outra personalidade no Deus Trino. É como se fosse uma dica do texto sagrado que Deus fala com Deus desde o início. Mas isso não poderia sugerir que a sabedoria foi criada? O Wayne Grudem então responde que o verbo lá que Deus me criou, que era o dilema, não é bará, mas é caná, que significa pegar, possuir. Por isso que a Ara traduz como possuir lá no verso 22, significando que o pai convocou o filho para trabalhar com ele na atividade da criação. Então, o Wayne Grudem procura dar uma releitura de Provérbios 8, dizendo que tem mais a ver com Cristo, sim, do que a gente costuma dar o devido crédito, e acha uma maneira de defender isso. Queridos, eu quero terminar essa primeira parte dizendo que Atanásio, no afã de defender a fé nicena, ele faz questão de ler a Bíblia de novo com cuidado e estabelecer algumas regras hermenêuticas. E eu quero, nessa noite, estimular você a conhecer um pouquinho melhor o difícil estudo da patrística, para tentar minar algumas das riquezas que têm sido perdidas quando a gente lê um livro panorâmico que diz que o pessoal só alegorizava, né? Existem alguns insights muito interessantes e eu vou contribuir com alguns deles. Então, eu quero mostrar que nessa obra Atanásio sai em defesa da divindade de Cristo, e a leitura que ele faz da Escritura provê insights na compreensão cristológica, que eu creio que são uma espécie de preâmbulo do que vai acontecer no quinto século com os debates em torno de Calcedônia. A Calcedônia vai explicar com mais clareza como é que você distingue ambas as naturezas, divina e humana, sem separá-las. Esse é o propósito e é isso que Calcedônia faz, mas eu acho que Atanásio, de certa maneira, antecipa alguns insights. E a exegese partitiva é um bom exemplo de como o começo da ortodoxia cristológica pode ser
traçado até Atanásio, esse insight de Atanásio, tá? É claro que nem todo mundo aprecia a exegese de Atanásio. Por exemplo, há acadêmicos que estudam a controvérsia ariana que dizem que os nicenos falam tudo menos o que o texto quer dizer. Mas eu saio em defesa dos nicenos aqui, dizendo que muitas vezes nós lemos os textos de forma indevida. E uma das coisas que eu quero mostrar aqui é a leitura, por exemplo, de Marcos 13:32, que tem sido polêmica desde o início da história. Aqui é aquele texto que Jesus fala que sobre aquele dia ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Não é? Então esse é um texto que a explicação dos nicenos vai ser uma, a explicação dos arianos vai ser outra. Aí dá para a gente ter uma noção do que cada um explica. Mas a razão pela qual eu chamo a atenção desse texto é porque a explicação de Atanásio virou a ortodoxia cristológica até o século XVIII, levantar aquilo que a gente chama de teoria quenótica. Até o surgimento das teorias quenóticas, aquilo que Atanásio explicou era padrão. Então, por isso eu acho que vale a gente resgatar e aprender e trazer insights que respondem à cristologia quenótica, tá? Então deixa eu explicar um pouquinho da exegese partitiva e tentar elaborar um pouco em cima dela antes da gente fazer a nossa aplicação final. Então, eu disse que ambos os partidos, ambas as partes, né? Mas o partido ariano, o partido niceno, viam a Escritura como falando de Cristo, e aquele texto de Provérbios 8, que eu disse que é o texto mais discutido, viam como uma espécie de prefiguração de Cristo. Os antinicenos, porém, e aqui que está um insight interessante de alguns analistas, eles faziam uma exegese unívoca. O que isso significa? Que eles aplicavam todas as afirmações de forma unitária a um sujeito. Então, se esse sujeito diz que eu e o Pai somos um, e eu e o Pai é maior do que eu, eles não vão entender em dois sentidos diferentes. Eles vão entender num sentido só, tentando fazer de Jesus Cristo, essa criatura gloriosa que criou os demais, uma espécie de semideus, mas que não é plenamente divino nem plenamente humano. Então, a exegese dos arianos é uma exegese unívoca. Tudo que o texto está falando tem que ser interpretado de um jeito só. Lembra que eu disse que o insight de Atanásio é que se ele é unigênito, se ele é primogênito, tem que ser em sentidos diferentes? Porque não dá para ser unigênito e primogênito no mesmo sentido, não é? Se ele é o único gerado e ele é o primeiro gerado, então afirmações que não dizem a mesma coisa. Então, Atanásio e os nicenos vão usar uma exegese partitiva. O que é esse partitiva? É que entende certas características ditas de Cristo que se aplicam à sua divindade desde sempre e outras características que apresentam a sua humanidade. Então, Atanásio alegava que os arianos não compreendiam os textos corretamente por causa dessa exegese unívoca, para sempre olhar para o texto dizendo de Jesus como um todo coisas que não se encaixavam nem em divindade nem em humanidade totalmente. Então, na interpretação de Provérbios 8:22, por exemplo, a sua leitura cristocêntrica do texto, né, no caso de Atanásio, postula uma distinção entre Cristo como Deus ou como homem, uma espécie de duplo registro que revela diferentes aspectos ou modos de existência de Cristo, o qual pode ser replicado ao longo de toda a Escritura. Para ele, todo texto que fala de Jesus tem que ser visto como trazendo um duplo registro, ora mostrando ele na sua divindade, ora na sua economia, e muitas vezes destacando algum aspecto da sua humanidade. É no mínimo curioso que essa distinção tenha vindo de alguém que é representante da escola alexandrina, porque ela era conhecida por
unir demais as naturezas, e aqui ele está fazendo as distinções de forma muito mais parecida com a escola antioquena. Quem estuda bastante os debates entre a escola de Alexandria e a escola de Antioquia sabe o que eu quero dizer. Eu quero citar uma frase das mais famosas de discurso contra os arianos para explicar a hermenêutica de Atanásio. Ele fala assim, isso está no livro 3, parágrafo 29. Ele fala: o escopo e caráter da Escritura Sagrada, como já dissemos frequentemente, é esta: ela contém um duplo registro do Salvador, que ele sempre foi Deus e é o Filho, sendo a palavra e o esplendor e a sabedoria do Pai, e que depois por nós ele assumiu carne de uma virgem, Maria, a portadora de Deus, e se fez homem. E este escopo deve ser encontrado em toda a Escritura inspirada. Então o que ele está dizendo? É que a regra hermenêutica para você ler textos que falam de Jesus é enxergar que ela sempre faz um duplo registro. Ela não descreve Jesus como uma coisa só, fundindo características divinas e humanas, mas ela faz um duplo registro de Cristo quanto à sua divindade e quanto à sua humanidade. Na sequência dessa citação que eu trouxe para vocês, ele estabelece alguns textos bíblicos, como por exemplo João capítulo 1, e depois os versos 1 a 3, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e depois o verbo se fez carne e habitou entre nós, para dizer, tá vendo? Ó, o mesmo texto fala da sua divindade eterna e da sua humanidade assumida. Ou Filipenses 2, ele cita agora a primeira parte, de 6 a 8, dizendo, ele era igual a Deus, mas não julgou por usurpação o se apegar a isso. Ele não quis se apegar a isso, mas abriu mão de certa posição e assumiu forma de servo. E aí ele vai mostrar, tá vendo? O duplo registro. Ele chama isso de hermenêutica apostólica, que deve ler toda a Escritura, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Esse duplo registro aponta para dois modos de existência. Primeiro como Deus e depois como homem-Deus. E não corresponde a Antigo e Novo Testamento. Isto é, para Atanásio, quando você lê um texto que fala de Jesus, você tem que distinguir se esse texto está falando de Jesus antes da encarnação, do verbo, ou do verbo encarnado, Deus-homem. Então você tem que entender o tempo. E então não é leia do Antigo Testamento, então isso aqui é antes da encarnação. Pode estar descrevendo uma situação que ocorreu na encarnação. É assim que ele entendia textos como Provérbios 8, como Salmo 45, que a gente leu aqui. Então, enquanto os arianos dizem, não, ele não tinha se encarnado ainda, tá vendo? Está descrevendo ele na eternidade, quando a criação foi feita, diz nada disso. Você tem que usar esse duplo registro e ler em toda a Escritura, do Antigo e do Novo, entendendo qual é o tempo no qual Jesus Cristo está sendo descrito, tá? Então não é como se o Primeiro Testamento apresentasse apenas o Filho pré-encarnado e o segundo, o Cristo encarnado. Nada disso. Ambos os testamentos falam das duas realidades. E você tem que aprender a distinguir. Essa ordem teológica de que Cristo é Deus e se tornou homem não pode ser equacionada a uma cristologia de duas naturezas, de acordo com um especialista de Atanásio. Embora seja tentador fazê-lo. Ele acha que Atanásio não tem toda a cristologia pronta ainda, ele quer dizer, não é? Mas que está surgindo. O duplo registro da exegese partitiva distingue o que Cristo é daquilo que ele faz, e não de duas naturezas. Em outras palavras, o que esse analista está dizendo é que você não tem Calcedônia antes de Calcedônia em Atanásio. O que Calcedônia disse não aparece tudo em Atanásio há 100 anos antes, há 100 e poucos anos antes. O que ele está dando é insights que vão levar à formulação de Calcedônia, de falar das duas naturezas, com a clareza que Calcedônia vai dizer no quinto século. Mas ele está distinguindo a essência da divindade na eternidade da experiência da economia, que é quando ele esteve entre nós. Então é isso que está acontecendo. Há certos textos que ele acha que estão descrevendo Jesus na experiência da economia, enquanto ele estava entre nós, fazendo as coisas que ele fez, tá? Então, essa é a exegese partitiva em resumo. Eu quero mostrar como essa exegese partitiva, então essa é o meu último bloco,
eu quero mostrar como ela pode ser útil para aplicação para a ortodoxia cristológica, não é? Então a gente vai olhar agora para uma aplicação, já que o enfoque é pastoral, é trazer isso para entender certos debates bíblico-teológicos. Então eu quero fazer algumas aplicações aqui para a gente não ficar só na patrística, tá bom? Então vamos lá. Essa distinção partitiva, essa exegese partitiva de Atanásio entre o que pertence a um determinado momento da vida dele, que é antes de encarnar-se, e depois a economia, não é? Lançou o fundamento para algumas explicações cristológicas posteriores de textos difíceis. Por exemplo, o texto de Marcos 13:32 sempre foi um desafio para a teologia cristã. Afinal de contas, Jesus fala sobre aquele dia, ele está falando do último dia, ninguém sabe, nem o Filho, somente o Pai. Então, como é que você pode dizer que o Filho de Deus não sabe o dia da sua volta? É curioso ver os argumentos que alguns utilizaram, inclusive o Atanásio utilizou no livro 3 de Discursos contra os Arianos. Ele vai ser replicado por outros, como Ambrósio. Eu fiquei bem empolgado recentemente quando eu li um pouquinho de Ambrósio de Milão. Ambrósio de Milão é um homem da igreja ocidental. E ele vai usar argumentos bem parecidos com Atanásio um pouco depois, algumas décadas depois. Tá? Então eles estão levantando respostas. Uma das respostas é dizer, olha, o texto paralelo de Mateus 24... às vezes tem alguns manuscritos que omitem as palavras nem o Filho. E é fato isso, você encontra manuscritos. Então eles já faziam manuscritologia na época, dizendo assim, é questionável se realmente nem o Filho estava lá. Alguns chegam até a postular que talvez tenha sido uma corrupção dos arianos. Por mais que isso pareça a teoria da conspiração, não é curioso quando a gente fala de texto receptos, a gente está falando de um ajuntamento de manuscritos exatamente na época da controvérsia ariana. Então, assim, para eles, era uma coisa que possivelmente tinha acontecido no mesmo tempo, né? De ter possíveis interpolações feitas por pessoas que se simpatizavam com a doutrina ariana. Mas, até Atanásio e Ambrósio fazem isso, dizem assim, olha, assumamos que não é uma interpolação. Vamos olhar para o texto, né? Eles entendem que o texto não está falando, por exemplo, do filho enquanto igual ao pai. Eles têm explicações diferentes. E no caso de Ambrósio, fugindo aqui um pouquinho de Atanásio, ele vai dizer que o texto está falando de um conhecimento do filho procedente do pai. Isto é, o filho não sabe como o pai sabe, mas sabe somente do pai. Então ele vai explicar o texto, tentando achar uma solução para esse texto difícil, tá? Atanásio vai utilizar o argumento de que há coisas que Jesus Cristo não sabe, porque estão sendo ditas da sua humanidade. Por exemplo, ele também não sabe coisas como onde é que Lázaro foi sepultado. Como Deus, não deveria saber? Mas ele já sabia que ele ia ressuscitá-lo, porque o texto fala que ele demorou para a glória de Deus ser manifesta. Então, Atanásio pega esse texto para dizer assim, os arianos adoram pegar a história de Lázaro para dizer, tá vendo, ele não sabia. Sim, mas ele sabia o que ele ia fazer. Então, é a escritura descrevendo ele, ora na experiência de homem, dizendo, chegando num lugar e dizendo assim, onde é que ele foi sepultado? Ele não tinha visto. E ora mostrando o seu conhecimento que ultrapassa conhecimento de homem. Ele sabia exatamente o que ele ia fazer com Lázaro. Então, textos assim são interessantes. Até no discurso escatológico, Atanásio vai dizer assim, logo depois que Jesus diz, sobre aquele dia ninguém sabe nem o filho, ele diz assim, tomem cuidado para que isso não aconteça assim. E aí ele dá uma série de orientações, como que diz, como que ele sabe tudo isso, ele não sabe desse dia? Para Atanásio é mostrando aspectos que são próprios de divindade e de humanidade juntos, não é? Mas não é assim que a cristologia moderna costuma utilizar. Na tentativa de explicar a ignorância de Jesus sobre certas coisas,
a teologia quenótica se utiliza desses textos, assim como Filipenses 2:7, a teologia quenótica vem do kenosis, do grego esvaziar-se, lá de Filipenses 2:7, para falar que Jesus Cristo abriu mão de certas coisas, não é? João 17:5, restitui-me a glória que eu tinha antes de haver mundo, tá vendo? Ele abriu mão de certas coisas. Então é diferente dos arianos. Os arianos entendem que Jesus não tinha desde o começo, porque ele não é igual a Deus. O pessoal que vai defender teologia quenótica não é mais ariano, eles entendem que Jesus, o Filho, era como o Pai no começo, mas na encarnação alguma coisa vai acontecer que vai fazê-lo diferente do Pai na sua experiência, tá? Só que essas explicações nunca das teorias quenóticas nunca foram aceitas na ortodoxia cristológica. Mesmo na patrística anti-ariana surgiram afirmações ponderadas sobre a sua ignorância de acordo com a carne, Atanásio disse. Uma ignorância que pertence propriamente às limitações da humanidade, disse Cirilo de Alexandria. Então, nessa época do quarto século, do quinto século, o pensamento que prevaleceu é que Cristo, ele assumiu certas limitações de um corpo humano. Por exemplo, ele tinha a missão de suportar certas coisas, mesmo tendo poder para fazer diferente. Ele podia transformar a pedra em pão, mas ele não faz, porque era a sua missão não fazê-lo. Não é? Ele poderia saciar a sua sede, mas ele tem que passar por sede, tenho sede. E coisas desse tipo mostram limitações que ele assumiu a partir do momento que ele se faz homem. Ele tinha que aprender a obedecer sem conhecer todos os fatos e a crer sem estar na posse de toda informação, diz Donald MacLeod. Então, a ortodoxia cristológica ela não aceita a proposta da teoria quenótica. Deixa eu explicar um pouquinho mais, porque teoria quenótica não é uma coisa muito conhecida, mas eu acho que vale a pena a gente ouvir pelo menos um resumo para depois trazer uma resposta fechando o porquê que o que Atanásio faz é muito interessante. A teoria quenótica afirma que na natureza divina de Cristo, quando ele se encarna e se esvazia, conforme diz Filipenses 2, alguma coisa acontece ali na natureza divina. Quando essas teorias surgem, elas surgem no contexto da teologia mais liberal da Alemanha do século XVIII. Então, alguns personagens como Gottfried Thomasius, que é bem famoso, nosso professor Christian Briali escreveu sobre ele nos seus estudos de pós-graduação, eles afirmam que o Logos na encarnação ele foi despojado de alguns dos seus atributos transitivos, os quais Jesus não precisava. O que é atributo transitivo? É o atributo que não é essencial à divindade, mas que existe só em relação à criação. Então, por exemplo, Deus não precisa, para ser quem Ele não precisa conhecer todas as coisas. Conhecer é aquilo que Ele faz. Então, isso é considerado pelos quenóticos um aspecto da divindade que diz respeito à sua relação com o mundo criado. Ele pode abrir mão disso e continuar sendo Deus, mas ele abre mão de certos atributos. Ou, alguns dizem que Cristo não teria abandonado esses atributos, mas teria transformado eles em mera potencialidade. Quando eu dou aula de cristologia, meus alunos já ouviram falar do quadro de luz, como se tivesse lá alguns atributos, ele vai lá e desliga a chavinha de alguns atributos. Ele ainda tem os atributos, mas ele desligou a chavinha. Então ele não está utilizando esses atributos. Essa é a explicação mais conservadora da teoria quenótica, tá? Existem alguns evangélicos que acham que essa é a melhor maneira de explicar Filipenses 2, de explicar Marcos 13:32, ninguém sabe, senão o Filho. É como se ele tivesse realmente aberto mão de conhecer coisas que Deus conhece. Então, Jesus não utilizou certos atributos. Só que o resultado da teoria quenótica é que Cristo, então, coloca de lado qualquer coisa que fosse incompatível com a experiência humana e vive a sua vida terrena dentro das condições da humanidade. Na tentativa de explicar situações como a ignorância de Jesus, eles, então, apelam para esses textos que eu falei de esvaziamento,
para dizer que foi uma ignorância que ele teve enquanto esteve aqui na terra. Esse esvaziamento explicaria por que Jesus não sabe certas coisas. Só que há muitos problemas com isso, e eu quero terminar falando desses problemas. Se o Filho deixou de ter onisciência, então, no meu entendimento, houve uma mudança na natureza de Deus. E Jesus não é mais da mesma substância do Pai, ele não é mais homoousion com o Pai. Porque se o Pai sabe todas as coisas de Jesus, durante os anos que ele esteve aqui, não sabia, então não dá para a gente defender a fé nicena e falar da mesma substância. Aí digamos que alguém diga, não, ele é da mesma substância, ele só não usou. Lembra da chavinha? Ele desligou o quadro de chave de atributos, lá ele desligou algumas chaves. Se é essa a explicação que alguns dão, então Jesus não revelou o Pai em todos os seus atributos, o que faz de Jesus não ser o ápice da revelação. O que o reverendo Ronaldo leu no começo do nosso tempo aqui? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Em outras palavras, o Filho é o ápice da revelação. Por que eu estou concluindo isso? Porque Hebreus é uma epístola que vai mostrar que Jesus é superior em tudo. O sacerdócio dele é superior. O sacrifício dele é superior. O templo é superior. Tudo é superior em Hebreus. Inclusive a revelação em Jesus é superior. Mas se Jesus não mostrou todos os atributos que o Pai tinha, então a revelação dele não é tão superior. Alguém poderia dizer, nossa, eu conheço melhor o Pai através do Salmo 139 do que de Jesus encarnado. Que Salmo 139 diz que Deus sabe de todas as coisas. A palavra ainda não me chegou à boca e ele já conhece toda. Mas aí chega Jesus para mostrar o Pai e ele não sabe todas as coisas. Puxa vida, deu uma caída aí na revelação. Não é? Isso gera um problema teológico enorme com o fato de Cristo não ser o ápice da revelação. A Bíblia inteira vai contra essa ideia. A missão de Jesus era revelar o Pai. Não faz sentido ele deixar de mostrar certos atributos que enfatizariam a sua divindade idêntica ao Pai. Inclusive, alguns dos seus milagres são para mostrar que ele é o mesmo que o Pai. Ele acalma mar, ele multiplica pão, para que todo mundo lembrasse da história de um Deus que tirou o povo do Egito, controlando o mar e sustentando com o pão do céu. Né? Então, essa identificação era para as pessoas realmente verem que Jesus é igual o Pai. E a gente pode mostrar no Novo Testamento que ele realmente mostrou que tinha o conhecimento que o Pai tinha. Tem uma história no Antigo Testamento, você deve se lembrar, quando Davi está para ser ungido, que Deus fala para Samuel assim, você vai lá para a casa de Jessé e vai encontrar aquele que você vai ungir. Mas não unja o mais velho. Espera eu te mostrar quem é que vai ser ungido. Porque o homem vê o exterior, mas Deus conhece o coração. Ele quer mostrar assim que o que era mais natural na cultura era você honrar aquele que é o mais velho. E aí foi Jessé, de fato, trouxe o mais velho. Não é esse. Próximo? Não é esse também. Não é esse. Não tem mais nenhum outro? Tem um moleque lá que está no campo, cuidando dos bichinhos. Chama então o menino. Na hora que chega o menino, Deus fala, é esse. E nessa história, a gente tem um vislumbre de que Deus enxerga coisas que o homem não enxerga. Pois bem, olha que curioso. Quando Jesus vai lidar com os seus oponentes, ele sabe o que está no coração deles. Ele fala assim, por que arrazoais em vosso coração? Por que vocês estão pensando assim? Quer dizer, não dava nem para enganar Jesus, né? Já sabia ler o que você tinha pensado. O que o texto está ensinando para a gente? Ele está ensinando que Jesus tem um conhecimento que é próprio de divindade. O homem não enxerga o coração. Criaturas não enxergam o coração. Deus enxerga o coração. Tanto é que eu e você, quando nós aconselhamos pessoas na igreja, a gente só consegue ter uma ideia, e é só uma ideia, às vezes você erra, às vezes eu erro. Uma ideia do que está no coração quando as pessoas falam. E você vai, através das palavras, saber o que está no coração. Já que a boca fala do que está cheio o coração, você tem que ouvir. Então, o que um bom conselheiro aprende aqui no seminário? Antes de falar, eu tenho que ouvir. Ouvir, 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 porque as palavras vão revelar o que se passa no coração. É assim que a gente consegue entender alguma coisa do coração, porque a gente não enxerga. Jesus conseguia ver antes dos caras abrirem a boca. Salmo 139.
Então, perceba que os próprios evangelhos mostram que Jesus tem um conhecimento que é próprio de Deus. Então não é bom que a gente enxergue textos como Marcos 13:32 como revelando uma ignorância de Jesus. Essa é uma exegese unívoca e não partitiva. Eu quero terminar exemplificando o que seria uma exegese partitiva usando o insight de Atanásio para várias situações de Jesus. Então imagina assim, Jesus conversando com a mulher samaritana, fala assim, eu sou a água viva. Ele estava falando dele, eu posso te dar uma água e você nunca mais tem sede. Aí, passando rapidinho lá para a cena da crucificação, Jesus fala, tenho sede. Observe que naquele momento, o narrador não diz assim, mas é claro que ele é a água viva, então ele não pode ter sede quanto à sua divindade. O texto não é narrado desse jeito. Ele simplesmente diz que Jesus disse, tenho sede. Mas se a gente acredita que a divindade não é servida por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, então, ou Jesus não é Deus, ou está descrevendo alguma coisa que não é própria da divindade ali, quando ele fala, tenho sede. E as pessoas vêm servi-lo. Você entende o que eu quero dizer? A Escritura, ela não gasta tempo descrevendo em cada situação o outro lado da moeda. Então ela não mostra um Jesus Cristo que fala assim, ninguém tira a minha vida de mim, eu posso dar e posso reavê-la. Então o seu poder. E aí o texto não fala assim, mas é claro que ele morreu porque as forças se esvaíram dele. O texto não fala isso. Ele não fica dando o lado humano e o lado divino em cada situação. Inclusive, para a gente entender Jesus, você não pode tirar um verso e dizer, tá vendo? Jesus, ninguém tira a vida de Jesus, então eu acho que ele não morreu. Já pensou que teoria louca eu ia começar aqui? Acho que ele não morreu, porque Jesus é Deus, ninguém tira a vida, ele pode dar e reavê-la, então ele não foi morto, de fato, ele não morreu. Aí todo mundo, meu Deus do céu, Jesus não morreu, então nossos pecados não foram pagos, aí ia lascar tudo, né? Tirar um texto fora do seu contexto ia levar-me a descrever Jesus como alguém que não pode ter sua vida tirada dele. Mas é claro que para eu ter uma figura completa de Jesus, eu preciso ler toda a história. Eu preciso ler o evangelho todo, os evangelhos todos, para dizer, então o mesmo Cristo que diz, que fica surpreso com certas coisas, uau, nunca vi fé como essa em Israel. Você fala, Jesus, claro que você sabia. Mas não é assim que os evangelhos narram Jesus, entende? Eles mostram um Jesus que fica surpreso, que fala, puxa vida, que espetacular essa fé. E a gente não tem que pensar que ele está fazendo de conta. Ou quando ele está com fome, alguém diz assim, mas o Senhor é o pão da vida, o Senhor não pode ter fome. Então, quando a Escritura descreve Jesus Cristo, ela descreve ele no fulgor da sua divindade. Então, para que a gente não se esqueça disso, quando Pedro, Tiago e João sobem com Jesus no Monte da Transfiguração, é como se Deus desse um vislumbre. O Sproul, no livro A Glória de Cristo, reverendo, fala assim que o véu não consegue segurar o brilho, o fulgor da sua divindade. É o momento que a sua divindade acha um buraco e rasga e mostra o esplendor da sua glória, mesmo no Cristo ali encarnado na sua humilhação. Então os discípulos olham para aquilo e ficam estupefatos. Eles não conseguem olhar para Jesus. Eles ouvem aquela voz e tudo é tão assustador que diz o texto que eles se curvam. Eles só conseguem olhar depois quando está tudo calmo e só tem Jesus. A cena deixou de ser assustadora. Esses são os momentos em que a sua divindade é demonstrada de maneira um pouco mais clara. Mas, de novo, o texto não faz questão de dizer, mas é claro que ele também é fraco, né, gente? A Escritura não faz assim. Então, o que o Atanásio entendeu que a ortodoxia cristológica solidificou? É que para a gente olhar para Jesus, a gente não pode pegar um texto e juntar com o outro e bater no liquidificador. Eles precisam ser entendidos de acordo com aquele duplo registro. Eles estão descrevendo um Cristo que é Deus e homem. Mas às vezes o texto destaca algum aspecto da sua divindade. Em outros momentos, algum aspecto da sua humanidade. Então, ao invés da gente fundi-los, nós entendemos eles andando lado a lado. Nisso, eu acho que Atanásio foi bastante perspicaz. Isto é, Atanásio fez boa exegese, mesmo no 4º século,
sem livros de hermenêutica, sem ter estudado nos seminários modernos, sem ter feito as matérias que a gente faz, ele conseguiu entender ortodoxia cristológica de uma maneira bastante útil e necessária para a fé nicena. Então, eu diria hoje de maneira um pouquinho diferente que o que a gente está celebrando nesses 1700 anos de Nicéia é boa hermenêutica das Escrituras, boa interpretação das Escrituras, que não olha para os textos que parecem falar de Jesus menor do que Deus, como sendo uma descrição ariana de Jesus, não é? A gente precisou de homens como Atanásio para ler as Escrituras e dizer, não, vocês não entenderam a Bíblia Sagrada, e passar a fazer uma exegese partitiva. Eu vou orar e depois, tudo bem, reverendo? Orar e depois acho que vamos abrir para perguntas, não é? Então eu vou orar, pedir que Deus faça com que o nosso estudo, o que eu quero estimular vocês a fazerem é assim. Muito do que eu falei na primeira parte é muito distante do que a gente fala nas igrejas. Eu sei disso, isso aqui não é um sermão, não é? Tem mais a ver com o nosso estudo mais cuidadoso das fontes. Mas o que eu procurei fazer no final é para mostrar que a gente faz aquilo da primeira parte para fazer isso da segunda parte, né? Vocês estão sendo treinados para serem homens que alimentam o povo de Deus. Então não chega falando de Atanásio e exegese partitiva, por favor. Não é o objetivo, mas ensine eles a amarem o Deus homem, conforme descrito nos evangelhos, e a entender os textos difíceis segundo esses gigantes do passado. Eu creio que você pode fazer isso, eu quero orar por você, para que você faça isso bem, tá bom? Senhor, nós acabamos de estudar um pouco acerca desse personagem do passado, Atanásio, e da importância dele para a ortodoxia trinitária. Nós te louvamos pela contribuição de diferentes homens ao longo da história, para que nós recebêssemos a sã doutrina. Nós te agradecemos, porque nossa fé não é apenas advinda da reforma, a qual nós costumamos lembrar nesse mês de outubro, mas ela é mais antiga do que o século XVI. Nós trazemos belas verdades vindas do século IV, como nós vimos hoje. E o nosso desejo é que o estudo de história da doutrina seja útil, para que nós alimentemos bem o povo de Deus nas igrejas. Meus alunos e colegas que estão estudando teologia aqui nesta escola, estão sendo treinados a serem bons ministros da tua palavra. Então que eles aprendam com intérpretes do passado a fazer um estudo cuidadoso das Escrituras, a não serem rápidos em conclusões inovadoras, mas que aprendam a olhar as Escrituras de acordo com a hermenêutica do passado e boas interpretações que foram feitas no passado. Nós pedimos que haja discernimento por parte destes alunos quando ensinarem sobre Cristo, pois a pessoa de Cristo é muito singular e muitas vezes difícil de ser expressa. Mas a tua palavra conta uma história delongada, através de 4 óticas diferentes, homens descrevendo detalhes de maneiras um pouquinho diferentes umas das outras, para que a gente tenha um bom relato desse Deus homem e saibamos falar sobre ele com propriedade. Então abençoa os meus irmãos, alunos desta casa, para que sejam fiéis na exposição desse Cristo, que é Deus e que é homem. Nós oramos em nome dele. Amém.